Então, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à aula 3 do módulo 2, Profissional da Educação Física, área de conhecimento, Sociologia. Nós conversamos na aula passada sobre as diferentes concepções de corpo e discutimos também sobre duas perguntas: temos um corpo ou somos um corpo? E nós podemos, então, contextualizar algumas coisas. Disponibilizei para vocês um texto enriquecedor das diferentes concepções de corpo em diferentes tempos da história, e isso nos convida a pensar sobre qual concepção de corpo nós temos. Minha cachorra está destruindo um pacote de plástico aqui. Espera aí que eu vou ter que tirar ela desse... Espera, gente, espera. Vai estragar a brincadeira dela. Pronto, meu filho já deu um jeito aqui. Senhor, é possível dar aula online nessa casa ou não? Vamos lá. Então, quando a gente faz a leitura daquele texto, pessoal, a gente se pega surpreso, tipo assim, como assim a minha concepção de corpo é da época do Renascimento, né? Como assim eu estou pensando tão quanto era se pensado naquela época? Por quê? Quando a gente não dá continuidade no aprendizado, diferente de vocês que escolheram estar no ensino superior, a gente estagna mesmo nos pensamentos e na evolução e nos conceitos de diferentes coisas, de diferentes situações e tudo mais. Até porque eu já conversei com vocês em algumas outras aulas que nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como nós somos. Então, se a gente se enxerga de uma certa forma, a gente vai ter uma visão pautada nesse modo de enxergar as coisas na nossa vida. Então, esse texto, ele é enriquecedor nesse sentido. Por quê? Porque ele te tira da zona de conforto e faz com que você adeque os seus pensamentos por meio do aprendizado, por meio da consciência, sobre a atual concepção de corpo que a educação física trata. Porque a partir do momento que você tem uma concepção de corpo atualizada, contemporânea, aí sim você consegue transmitir essa concepção e tratá-lo de acordo com essa concepção, inclusive quando você vai levar conhecimento para os seus alunos. Porque se a gente começa a tratar o corpo como apenas um objeto, apenas como um corpo instrumental, um corpo dilacerado, dividido entre corpo e mente, sendo que a gente precisa voltar a nossa ideia lá para a pré-história e tratar o nosso corpo como antes ele era visto, como total, global, uno. E aí, mediante esta visão, pessoal, nós não podemos mais tratar os jogos, as brincadeiras, as diferentes práticas como, por exemplo, joguinho intelectual. Eu posso dar ênfase no modo intelectual, mas para eu agir com o meu intelecto, eu preciso do meu corpo físico. Né? A mente faz parte desse corpo, então nós não podemos tratar isso de forma parcial, de forma dividida. Essa cisão, ela não pode estar presente mais na nossa mente. Nós precisamos enxergar o nosso corpo como algo uno, como algo inteiro, e assim e a partir desse pensamento, nos relacionar com o nosso corpo desta forma e levar essa concepção aos nossos alunos na prática. Porque uma coisa é eu falar para vocês que eu tenho essa concepção de corpo, outra coisa é eu dar um exercício para vocês e falarem que esse exercício é intelectual ou esse exercício é motor, sendo que um não age sem o outro. Tá? Eu posso dar ênfase em atividades motoras, eu posso dar ênfase em atividades mentais, eu posso dar ênfase, mas de fato as duas coisas elas estarão presentes lá, certo? Então é nesse sentido que nós precisamos elevar o nosso olhar
para essa nova concepção de corpo, não tão nova assim, porque ela já era desde a pré-história, mas Descartes, Platão, foi dilacerando esse corpo, foi dividindo as diferentes concepções, e aí houve uma bagunça em relação aos objetos de conhecimento da educação física, até hoje não são muito claros por conta dessa ruptura de corpo, e hoje a gente está catando os cacos e juntando tudo de novo para a gente poder, então, a partir daí, trazer novos conhecimentos, traçar novos objetos de conhecimento para o estudo na área da educação física, certo? Ok, só um minuto, deixa eu ver se consigo mudar esse slide aqui, que travou tudo aqui. Espera aí. Então, pessoal, agora que vocês se depararam com essas diferentes concepções de corpo em diferentes partes da história, eu vi que muitos de vocês encaminharam, né, a atividade solicitada na aula passada, então muitos de vocês foram bem específicos, outros exploraram mais o conteúdo, e eu fiquei muito contente com essa resposta dessas atividades, porque a partir disso eu fico tranquila de que vocês conhecem as diferentes concepções de corpo em diferentes momentos da história. E a partir do momento que os meus alunos agora têm esse olhar de que a concepção de corpo sofreu alteração ao longo da história, agora sim eu consigo trazer para a sociologia as questões das práticas corporais. O que para vocês é prática corporal? Podem ligar os microfones aí e compartilhar a ideia comigo. O que são práticas corporais? Vocês já tiveram alguma área de conhecimento ou algum curso, de repente, que vocês fizeram, que vocês lembram em algum momento em ter ouvido esse termo, prática corporal, ou não? Se não, não tem problema, eu volto um pouquinho para explicar certinho. Não? Professora, Oi? Oi, Miriam. Chegou? tudo bom? Tem a ver com práticas corporais, tem a ver com aquela parte que a gente estudou de lúdico. Sim. Eu não lembro direito, professora. Não sei falar. Mas tem a ver com ludicidade, sim, tá no caminho certo. Tipo assim, como a Miriam, seguindo o raciocínio da Miriam, algo lúdico, tipo, por exemplo, não sei se essa é nessa linha, danças, artes marciais. Isso mesmo. Assim. Quem que tá falando comigo, Guilherme? Guilherme. Isso mesmo, Guilherme. Tem tudo a ver com isso. Tem a ver com esporte também, né? Isso. São 5 vertentes que a prática corporal traz para a educação física. A dança, os jogos, as lutas, os esportes e as ginásticas.
tá? São esses 5 leques de opções que nós temos incutidas dentro da prática corporal. Mas antes de entrar propriamente dito nessas 5 vertentes, nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito das práticas corporais antes de chegar nas suas linhas de práticas. Vamos admitir aqui, tem mais gente chegando. Opa, que essa sala está ficando cheia. Tudo bem. Tá aparecendo os slides, né? Tá. Ok. Então, olha só. As práticas corporais, como alguns de vocês falaram, sim, tem a ver com a ludicidade. Olha aqui, Miriam, a palavra lúdica, ó, aparecendo aqui. Tem a ver com o que o Guilherme falou, olha as lutas, os esportes. Então, vamos ver aqui o conceito de prática corporal. As práticas corporais são produtos da gestualidade, sistematizada com características lúdicas, isto é, as brincadeiras, as danças, lutas, esportes e ginásticas. Aqui em brincadeiras também cabe a palavra jogos, tá? Então, quando eu falar jogo para vocês, vocês já entendam que eu estou falando tanto do jogo quanto da brincadeira. Fazem parte da cultura corporal desde as regras da amarelinha até o desenho tático do futebol, passando pelas técnicas do balé, a história do judô e os nomes dos aparelhos de ginástica. Então, tudo que tem movimento, tudo que é produto de uma gestualidade, ela está dentro da prática corporal. Tá? Tudo aquilo que tem ludicidade, que tem movimento e que envolve o ser humano em movimento, nós podemos pautar como uma prática corporal. E as práticas corporais, pessoal, ela também está relacionada com um repertório de noção do esporte como meio de ascensão social das camadas desprivilegiadas. Imaginem vocês que, por exemplo, em comunidades mais afastadas, as próprias favelas, as próprias regiões em que não se tem um acesso tão fácil à escola e que, muito pelo contrário, as drogas estão nas esquinas, a violência, o tráfico e todas essas coisas, as práticas corporais, elas podem ser utilizadas como ascensão social. Por quê? Se você, aonde você está, você impõe um projeto, você promove, você convida a sociedade a participar de um projeto esportivo, seja de iniciação no futebol, seja na iniciação na ginástica, seja na iniciação em qualquer prática corporal, você está levando essa comunidade a oportunidade de não se envolver com a criminalidade, com a violência, com o acesso às drogas, não é mesmo? E não precisa estar inserido em um meio desprivilegiado. Aonde você mora, você pode promover diferentes práticas corporais para a sua comunidade em diferentes faixas etárias, desde as crianças até os idosos. A utilização da ginástica para aquisição de uma determinada estética corporal, a brincadeira como atividade restrita às crianças, entre tantos outros significados em circulação. Então, o conceito de prática corporal também compõe esse repertório de noção desportiva, seja ela na iniciação, seja ela em diferentes dimensões, no contexto do lazer, no contexto da saúde, no contexto do rendimento, e em diferentes faixas etárias, das crianças até os idosos. E é importante, por meio da concepção de corpo, nós pensarmos que essas brincadeiras e que essas práticas, elas não vão apenas promover saúde mental ou corporal, né? Elas vão promover saúde de forma global para o ser humano, né? Não vamos mais fazer essas divisões, porque a partir do momento que eu falo corpo, eu tenho certeza que vocês, meus alunos, já vão imaginar que esse corpo é um total, que engloba mente, que engloba alma, que engloba sentimento, que engloba movimento.
Bom, a partir disso, eu coloquei para vocês lá na Portal do Aluno um texto que fala sobre as práticas corporais e a cultura dessas práticas corporais. E esse texto é tão rico quanto o que eu coloquei antes. E aí eu pedi lá nessas atividades para vocês, com as suas próprias palavras, enviarem um conceito de prática corporal. Então, a partir desse conhecimento que vocês tiveram com esses slides e a partir do conhecimento que esse texto vai trazer para vocês, aí sim vocês vão escrever lá um parágrafo. Não é para escrever um TCC, nem um livro, nem um diário, não é para escrever uma folha inteira, é um parágrafo apenas, que vocês vão definir com as próprias palavras o que é prática corporal. E não é o que é para você uma prática corporal, porque a prática corporal, ela tem um conceito, mas eu quero que esse conceito seja escrito com as suas palavras, desde que você seja fiel ao real, ao conceito propriamente dito. Tá? Não vai inventar o que é prática corporal. As práticas corporais é o produto da gestualidade composta pela ludicidade e as diferentes práticas, as danças, jogos, lutas, esportes e tudo mais. Tá? Então, com as próprias palavras, enviem esse conceito para mim. Essa é a atividade que está presente lá no portal do aluno. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Não. Não? Bem facinho, né? Aliás, as atividades que eu dou são tudo mamão com açúcar. Vocês vão ficar bem mal acostumados comigo. Mas são atividades simples, mas que vão ajudar ao longo do curso, ao longo da formação de vocês, a interligarem uma disciplina, uma área de conhecimento na outra. Porque assim como nós enxergamos o corpo como algo total, como uno, as disciplinas, as áreas de conhecimento também precisam conversar entre si, tá? A minha disciplina precisa conversar com a disciplina do Júnior, que precisa conversar com a disciplina do Cacau, que precisa conversar com a disciplina do Edson. Não tá cada coisinha na sua caixinha. Elas precisam conversar, é uma área de formação profissional, tá? E a partir do momento que vocês têm os conceitos bem fundamentados, bem gravados, vocês vão dar conta muito mais facilmente de todas as áreas de conhecimento que os esperam durante todos os módulos que vocês ainda vão percorrer, tá? Bom, eu encerro aqui a primeira parte dessa aula, então já explicada a atividade que está lá no portal. Volto daqui a pouquinho para a gente continuar essa conversa. Até daqui a pouco. Até. Até.